Muito bem, irmãos, estamos aqui de volta, nosso momento de ministração da palavra, que você possa abrir o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Quero compartilhar um texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 21, Gênesis, capítulo 21, eu quero ler os versículos do 1 ao 5, que nos diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Até aqui, amém, querido? Em nome de Jesus. No versículo 5 diz que tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Amém? Nós já louvamos a Deus, nós já fizemos uma breve abertura, nós já oramos e vamos para a ministração da palavra, né? Hoje nós sabemos que é comemorado o Dia dos Pais, né? E a Bíblia nos fala, eu vejo que a Bíblia ela não nos fala de homens que foram pais perfeitos, mas um personagem bíblico nos destaca por ter sido um ótimo pai, um pai com excelência, né? Como ser humano, certamente ele teve as suas limitações. Como ser humano, ele teve os seus defeitos, mas ele marcou a vida de seu filho. Então, estudando a sua vida através da palavra de Deus, nós encontramos 3 passos de um pai que marcou a vida de seu filho. E eu estou falando de Abraão. Então, aqui no texto de Gênesis, capítulo 21, nós vemos o primeiro passo. Nós vemos que Abraão criou Isaque nos caminhos do Senhor desde o seu nascimento. Esse é o primeiro passo. Abraão criou Isaque nos caminhos do Senhor desde o seu nascimento. Nós vemos aqui a constante preocupação, ou o começo da preocupação na vida de Abraão para com o seu filho que tanto o amava. Mas nós vemos a constante preocupação dos pais nos dias atuais é suprir aos filhos em suas necessidades básicas, né? Como por exemplo, alimentação, estudo, roupa, calçado, remédio, né? Essas são as necessidades básicas. Mas eu vejo assim, como pais, nós precisamos também nos preocupar em direcionar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, através da palavra de Deus, né? Igreja, estudo da Bíblia, ensino da oração, aprender a amar a Deus, aprender a obedecer a Deus, aprender os princípios de fidelidade, não só aprender, mas viver, é lógico, né? Mas como pai, nós também precisamos nos preocupar em direcionar os nossos filhos sempre em vida e conduta reta aos olhos do Senhor, né? Muitos pais às vezes dão tudo aos filhos, menos os ensinamentos da palavra do Senhor. E aqui o texto, na última parte do versículo 4, diz que Abraão fez segundo Deus lhe havia ordenado. Você sabia que tem ordenanças de Deus para os pais? Eu quero mostrar com você, para você, nesse momento. Eu queria abrir com você lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 5 ao 9, que nos diz: olha os mandamentos do Senhor para os pais ensinarem aos filhos. Versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém, querido? Veja bem, olha os ensinamentos do Senhor para os pais ensinarem os filhos. O que ele está dizendo? Qual o recado para os pais? Amem ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Daí ele diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então estas palavras são para os pais transmitirem aos filhos, que está lá no versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Olha só, quanta responsabilidade, né? Às vezes a gente vê hoje os pais dando tudo aos filhos, menos os princípios do Senhor. Sabe por quê? Porque os próprios pais não têm os princípios do Senhor. Hoje é o dia dos pais. Hoje é um dia especial, onde nós comemoramos o dia dos pais. Se recebe elogios, se dá presentes, abraços e beijos. Glória a Deus por tudo isso. Isso é família saudável. Mas onde que Deus está nessa família? Será que os princípios não têm sido quebrados? Será que os princípios não têm sido esquecidos ou desvalorizados? No meio de tanta modernidade, será que Deus não está fora dos planos da sua família? Já que hoje a palavra não é só para os pais, é para todos nós, para as mães, para os filhos. A palavra de Deus é para todos, a começar por nós. Amém, queridos? Então veja bem, olha só, ensinar os filhos a desejar uma vida com Deus, ensinar os filhos a servir a Deus e desejar os céus. Ensina os seus filhos a desejar os céus, porque aqui é tudo passageiro. Aqui nós estamos como peregrinos, como diz a palavra de Deus. Então ser um pai presente implica nisso, orientar os seus filhos principalmente nos caminhos do Senhor, acima de qualquer coisa, para não ser mais um perdido nesse mundo, porque afinal já tem muitos por aí. Mas os nossos filhos precisam ser salvos no Senhor. Amém, querido? Essa é a responsabilidade de cada pai. Então, o primeiro passo de um pai que marca a vida de seu filho é criar os seus filhos nos caminhos de Deus, no caminho da palavra. Ele fala: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas mãos. Mas antes disso, ele dá um recado aos pais: pais, amem ao Senhor, o Senhor nosso Deus. E ele diz mais, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Quando nós aprendemos a amar o Senhor nesses três princípios, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, não vai haver mais dificuldade de buscar o Senhor junto com os filhos, de ensinar os filhos os princípios do Evangelho, saber que tem um plano de salvação, não viver à toa como mais um perdido, mais um achado em Cristo Jesus, alguém que se encontrou com o Senhor. Como é bonito ver a família inteira, os pais buscando a Deus, pai sacerdote que leva Deus para a família, que leva a família para Deus. Você é chamado a isso, pai. Não negligencie esse princípio na tua vida como pai. Suprir as necessidades do filho é a responsabilidade.
Mas levar o filho a conhecer o Evangelho e ser salvo também é a principal realidade na vida de todos os pais. Então esse é o primeiro passo, né? Pai que quer marcar a vida de seu filho é criar o seu filho nos caminhos do Senhor. Vamos para o segundo passo. Abraão se preocupou até com o casamento de seu filho. Esse é o segundo passo, que está aqui. Voltamos lá para o livro de Gênesis capítulo 24 agora. Gênesis capítulo 24. Vamos ler dos versículos 1 ao 4. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Olha só a responsabilidade. Nós vemos aqui Abraão se preocupando até com o casamento do filho. Primeiro ele ensinou o filho, diz lá o texto, que ele fez tudo conforme Deus mandou. Aqui, e ele deu continuidade. Aqui, ele fez o seu servo ir até a sua parentela para procurar uma esposa para o seu filho. Tamanha preocupação, porque ele habitava nesse tempo na terra dos cananeus, e era lugar de gente pagã, que vivia os seus ídolos, que viviam embaixo de maldição, e não era isso que Abraão queria para o seu filho, né? Então Abraão se preocupou com a futura vida familiar de Isaque. Olha a tamanha seriedade, um cuidado que se evidenciou, eu vou citar assim, em duas áreas. Primeiro, Abraão orientou o seu filho Isaque a ter uma esposa cristã, porque para Abraão, se Isaque não tivesse uma esposa cristã, uma mulher crente, uma esposa crente em Jesus, então certamente eles iriam ter problemas lá na frente, como nós vemos com muita facilidade, casais que estão vivendo mau relacionamento, porque vivem embaixo de julgo desigual, né? Então é que um casal, eu vejo assim, que ele é mais feliz, meus irmãos, quando canta a mesma música, quando servem o Senhor juntos, quando busca, quando andam com o Senhor juntos, né? Abraão estava preocupado com o jugo desigual. Ele não queria isso para a vida do seu filho. Então nada mais do que orientar. E eu quero te mostrar que isso é um princípio da palavra de Deus. Se encontra lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, os versículos 14 e 15. Essa preocupação de Abraão está registrada aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, os versículos 14 e o 15, que nos diz: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Olha só, presta bem atenção nisso aqui. Olha o que Deus está falando ao nosso coração nessa noite aqui. A tamanha responsabilidade de orientar. Certo que as decisões são deles, mas você como pai, você também como mãe não está isenta não, é a mesma coisa. Saber orientar o seu filho. Olha só, o jugo desigual, né? Que comunhão há entre o crente e o incrédulo, ele diz aqui, né?
Então, um casal é mais feliz quando servem ao Senhor juntos, quando vivem vida com Deus, quando buscam um projeto de vida em santidade, voltado com os princípios da palavra de Deus. Um casal que se rende ao senhorio de Cristo, que cria filhos nesse princípio, longe desse padrão mundano, sujo, que contamina, que traz maldição, que traz infelicidade. Você, pai, você, mãe, todos nós somos responsáveis a orientar nesse sentido os filhos. Abraão ensinou desde cedo o seu filho, e Abraão escolheu, Isaac escolheu, a Rebeca, foi um dos casamentos mais lindos aqui na Bíblia. Então, como tem sido essa união? E em segundo lugar, Abraão ensinou seu filho que o sucesso do casamento consistia não apenas em encontrar a companheira certa, mas também em ser o marido certo, em ser o cônjuge certo. Eu costumo dizer que a união conjugal, o matrimônio, o casamento, ele é uma bênção. O problema são as escolhas equivocadas que cada um faz. É isso que vai gerar consequência lá na frente. Eu estou acostumado a ver casais com um potencial de vida enorme, que tem tudo para ser feliz, mas não são felizes, porque quebraram uma aliança com Deus, ou até mesmo nunca tiveram uma aliança com o Senhor, vivem só na carnalidade, daí através de atrito, de confusão, de desordem no lar, que acaba tudo em divórcio, a maioria das vezes. E aí entra tanta infelicidade, tanta tristeza. Aquele casal que tinha tudo, ou que tem tudo para ser muito feliz, não consegue ser, porque Jesus não está presente. Leva Jesus para sua casa, você pai, você mãe, né? Então nós vemos aqui que Abraão ensinou seu filho que o sucesso do casamento não consistia apenas em encontrar a esposa certa, mas em ser o marido certo, que o seu filho Isaac precisava ser. Assim, Abraão marcou a vida de seu filho. Então hoje, como comemora-se o Dia dos Pais, ainda há tempo para pensar nisso e reparar o que precisa ser reparado, e buscar a Deus para ajudar a fazer uma aliança, se render totalmente ao Senhor, assumir um compromisso de vida com Deus, se despir da velha vida, como a palavra fala, e se revestir do novo homem em Cristo Jesus, né? Então ele demonstrou amor por Isaac, dedicando sua vida para colocar seu filho nos caminhos do Senhor, e se preocupando com o futuro do seu filho, né? Mas eu vejo assim que tem promessa de Deus para todos os casais, para todos os lares, para todas as famílias, para todos os jovens que ainda irão se casar. Tem promessas de Deus, e para que ela se cumpra, costumo dizer que promessa requer comprometimento, promessas requer obediência, vida com Deus. Muitas vezes as pessoas estão querendo as promessas, cumprimento, mas não fazem por merecer. Às vezes é a aliança que foi quebrada, que precisa refazer a sua aliança, né? Então Abraão demonstrou um amor muito grande pelo seu filho, além de uma preocupação, dedicando sua vida para colocar seu filho nos caminhos do Senhor, se preocupando com a futura família do seu filho. Você pai, você mãe, ore pelos seus filhos nesse sentido, e que o seu casamento seja um exemplo, né? Porque pai tem muitos, mas pai de verdade são poucos. Porque pai lá no papel
qualquer um é. Pai de verdade é aquele que cria seu filho nos caminhos do Senhor. Porque o maior bem que um pai pode dar para um filho é a salvação eterna, que nenhum valor desse mundo pode comprar. Qual o legado que você tem deixado para a vida do seu filho? Pensa nisso, você como pai. E aí pega a conclusão, você como mãe também. Todos nós, todos os pais, né? Mas havia, ou há, mas um terceiro passo pela qual Abraão marcou a vida de seu filho Isaque. Está aqui no livro de Gênesis, capítulo 22. Quero ler os versículos 2 e 3. E depois o versículo 12 ao 14. Então, Gênesis capítulo 22, os versículos 2 e 13. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Os versículos 12 ao 14, que nos diz: então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faz, pois agora sei que temes a Deus, porque quando não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se-á até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém, meus irmãos? Olha que texto tremendo isso aqui. Então o terceiro passo é o seguinte: apesar de amar Isaque de todo o seu coração, Abraão também amava a Deus de todo o seu coração. Esse é o terceiro passo, né? E aqui nós vemos algo chocante aqui. É o grande desafio da vida de Abraão. Deus pede o filho da promessa. Deus pede a preciosidade que Abraão tinha, que era Isaque, seu filho tão precioso. Abraão tinha 100 anos quando se cumpriu a promessa. E Deus pede, né? E o incrível é que Abraão, ele faz o que Deus ordena. Ele oferece o seu filho, né? Nós vemos aqui muito claramente que Deus pediu o único filho de Abraão, né, como sacrifício sobre o altar. Mas eu quero assim trazer uma revelação de Deus ao seu coração nessa noite. Uma revelação aqui nesse texto. O verdadeiro sacrifício que Deus desejava não era de Isaque, mas era o coração de Abraão. Deus estava conferindo a quem Abraão realmente amava de verdade. Porque um bom pai, além de amar o seu filho, tem que amar a Deus de verdade. Eu vejo assim que esse foi um teste tanto. Imagina só, Abraão teve um filho, Deus concebeu a Sara. Abraão com 100 anos tem um filho, e diz lá que ele fez tudo como Deus mandou. O menino cresce, chega a época de casar, ele ainda é preocupado, ensinando, andando nos caminhos do Senhor com seu filho. Ele vai procurar uma esposa para o seu filho, e não era qualquer coisa, não podia ser da terra dos cananeus, tinha que ser alguém especial, porque o seu filho era especial, tem que ser uma moça preparada. E ele vai e traz a Rebeca para casar com Isaque. Olha só que maravilhoso. Depois de tudo isso,
Deus vai e pede Isaque, o seu único filho, o legítimo. Deus fala assim: então coloca o teu filho no altar como sacrifício. E ele coloca no altar do Senhor. Então, para ensinar o filho, Abraão teve que obedecer até o fim. Nós precisamos obedecer até o fim, porque a palavra de Deus é para nos levar para perto de Jesus, nos trazendo conserto, nos trazendo um padrão de fé incomparável, uma vida plena com o Senhor. E então essa revelação aqui, o verdadeiro sacrifício que Deus desejava não era o sacrifício de Isaque no altar, era o sacrifício do coração de Abraão, que Deus queria testar. Eu quero ver até onde vai a tua fé, eu quero ver se você me obedece, eu quero ver se também você me ama quanto você ama o seu filho. Olha só. E você, pai, até onde vai o seu amor pelo seu filho e por Deus? É comum a gente ver, infelizmente, não são todos, é claro, filhos órfãos de pais vivos, de pais ausentes, de pais problemáticos, porque não soube amar ao Senhor de todo o seu coração, porque não aprenderam a amar com toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Ser pai, você precisa aprender isso, amar o Senhor. O verdadeiro sacrifício que Deus queria era esse aqui. Então, quando nós amamos ao Senhor com todas as nossas forças, toda a nossa alma, todo o nosso coração, sabe o que vai acontecer? É o que está escrito no versículo 14: o Senhor proverá. Daí dizer-se-á até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Que Deus possa estar provendo uma fé viva no seu coração, que Deus possa tirar as vestiduras da velha vida, em nome de Jesus. Nada melhor do que celebrar um dia dos pais com uma palavra dessa. Então que você possa assim se alegrar no Senhor nessa noite, sabendo que nem tudo está perdido, que tem jeito, que tem conserto. Eu queria aqui, para nós entrarmos numa conclusão, no livro de Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, gostaria de compartilhar o texto aqui que se encontra dos versículos 1 ao versículo 4, Efésios capítulo 6, do 1 ao 4, que nos diz, que fala aqui o lar cristão, filhos e pais, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Na disciplina, né, e advertir no Senhor, né? Então, olha só que tremendo isso aqui. Eu quero concluir com esse texto aqui, a respeito da vida e do lar cristão, né? Aqui a palavra de Deus está lembrando a questão dos princípios de honra, né? Que a gente vê hoje que virou uma bagunça. Ninguém sabe mais o que é honra. É estima, apreço, respeito, né? Então a Bíblia mostra que existe alguém que deseja ser o nosso verdadeiro Pai, o Senhor Deus vivo e verdadeiro, né? Nosso Pai, né? Então Deus é o Pai que nos perdoa, que nos ama. Se não aprendemos a honrar, Ele nos ama para que nós venhamos aprender a honrar. Se errou, se falhou, Ele nos ama para que nós venhamos aprender
a consertar, né? Nos dá oportunidade de acertar na vida, né? Então só Ele pode nos ajudar a ser o pai que cada um deseja. Só Ele pode nos ajudar a ser o filho que você deseja também, né? Pai como Abraão, que criou Isaac nos caminhos do Senhor desde o seu nascimento, e que se preocupou com o futuro de seu filho, e que apesar de amar Isaac de todo o seu coração, provou também amar a Deus de todo o seu coração. Amém, querido? Ah, pastor, mas você não sabe, tem tantos problemas, né? Às vezes tem aborrecimentos, filhos que saem de perto de pais que saem de perto de filhos, de abandono, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Se o seu pai não foi um bom pai, você tem a oportunidade de ser o que o seu pai não foi. Amém? Perdoe o seu pai e transfira a conta para Deus. Fala: Deus, me ajuda, é até aqui, Senhor. Então, quando a gente falha, o único jeito é conserto, é consertar, é buscar a Deus, né? É melhor perdoar e ser perdoado. Nós somos perdoados em Cristo Jesus, Deus nos perdoa. Então esse relacionamento, às vezes nós olhamos e achamos que não tem mais solução, que não tem mais jeito, nada está acabado enquanto Deus não disser que está acabado. Tem jeito, tem conserto. Quantos relacionamentos de pais e filhos que eu conheço aí que estão quebrados, machucando um ao outro. Nunca se esqueça do que Deus tem para você. Ele tem um plano. Muitos, eu vejo assim, que tem um pai e uma mãe que todo mundo gostaria de ter, mas nunca deu valor, ou nunca deu o devido valor, né? Portanto, tenha um coração grato. Honre pai e mãe, como diz aqui a palavra, porque o primeiro mandamento com promessa. A gratidão, meu irmão, eu quero dizer assim, ó, que a gratidão é a memória do coração. Essa memória é uma memória eterna no coração de Deus para com o seu povo, porque as suas misericórdias duram para sempre. Alegrai-vos, esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos nele. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, diz a palavra. Honra teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus, você pai, eu sei que todo pai, antes de ser pai, tem que ser filho. Então começa por todos nós. A palavra de Deus é para nós. Então, se você ama seu filho, nunca seja um pai omisso mediante os ensinamentos do Senhor, mediante as tuas responsabilidades espirituais para com o seu filho. E se você ama seu pai, você que é filho, honre como pai. O pai que ama coloca limites, e o filho que ama obedece. O pai que ama diz não, por amor ao seu próprio filho. Agora Deus deseja assim fazer uma obra redentora, e Ele diz assim: não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, no entendimento. Adverte os teus filhos, fala. Então eu quero desejar um feliz dia dos pais, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu coração, possa trazer uma alegria imensa. Abraão, apesar de amar seu filho, provou amar a Deus acima de qualquer coisa. Às vezes a gente vê tantas coisas equivocadas. Pai que não ama o filho, nem sequer ama a Deus. Tudo errado. Então está na hora de trazer um conserto. Quem sabe nessa noite nós possamos aprender com Isaac, um pai que marcou a vida do seu filho,
e que nós venhamos assim também marcar a vida do nosso filho, né? O pai que ama coloca limites, e o pai que ama não pode ser omisso. E nós vemos muito bem na história entre Abraão e o seu filho Isaque. Olha, não é isso. Isso é julgo desigual. Não há união entre o crédulo e o incrédulo. Quem crê e quem não crê. Isso não vai dar certo. Olha, isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é para você. E o filho que ama obedece. Então que nessa noite a gente possa voltar à essência, vamos dizer assim. E vou repetir: se não foi um bom pai, tem a oportunidade de ser o melhor pai que existe. A oportunidade de ser o pai que o seu pai não foi. Que Deus abençoe a sua vida. Um feliz Dia dos Pais. Que você cresça. Que o Senhor seja exaltado na sua vida, na sua família, na sua casa, na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, que seja uma vida próspera aos olhos do Senhor. Mas eu desejo que Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor, Espírito Santo, faça a obra no seu coração. Amém, querido? Vamos ter uma palavra de oração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, glorifico o teu santo nome, Pai, por esse momento, Senhor Deus. Estamos aqui na tua santa presença, no teu santo monte, ministrando a tua palavra. Que o Senhor Deus possa tocar, Deus, nos corações, ó Pai, na vida de todos os casais, das famílias, dos filhos, dos pais. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, trabalha, Senhor, para que possa haver um lar melhor, um casal de vida transformada, de vida regrada, de vida santa, de vida abençoada, de vida com um propósito com Deus. Deus, em nome de Jesus, alcança os lares. Deus, faz a obra, Pai, entre pais e filhos. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, faz a obra, Senhor. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus eu te peço, Deus. Por isso eu te agradeço por esse momento. Fica conosco, Pai. Abençoa a tua igreja. Abençoa os teus filhos, Pai. Cada pai aqui nessa noite, meu Deus. Cada filho. Cada casal. Suas esposas. A família como um todo, meu Deus. Toma nas tuas mãos, Pai. E ensina-nos a amar ao Senhor com toda a nossa força, toda a nossa alma e todo o nosso coração. Hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que a palavra de Deus possa penetrar no mais íntimo do seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aqui nós estamos finalizando então. E eu tenho só um recado daquilo que nós já temos compartilhado com os irmãos. Durante o período da tarde, durante a semana, a igreja estará com as portas abertas. Você que queira passar, né, trazer a sua oferta, o seu dízimo. E também o Ministério Infantil está falando aí a questão dos cultos para as crianças que estão sendo enviados, né? Que os pais possam dar prioridade, que os pais possam estar dando atenção junto com seus filhos. Não sejam omissos. A palavra encaixou bem certa agora, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Então, quarta-feira estaremos de volta com o nosso culto online. E que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar pedindo a Deus a bênção sobre o seu lar. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, com cada família aqui nos assistindo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.